A mente humana. Acho que é seguro afirmar que ela é intrigante, desde o seu princípio. Claro que os questionamentos sobre ela mudaram ao longo dos séculos e foram se tornando cada vez mais sofisticados e embasados, mas seria estupidez nossa desconsiderar a simples base de contemplação da sua existência. Afinal, sem ela, como poderíamos um dia ter nos tornado conscientes de nossa própria consciência? Imagino que muitos podem concordar, ou quem sabe discordar, com o que eu vou dizer a seguir. Às vezes, quando não consideramos tantos estragos que o ser humano já causou, é bem legal pensar sobre o nível de sofisticação que a mente humana já alcançou. Cada avanço dado que nos permitiu chegar aonde chegamos e a conquistar tudo que conquistamos. Cada cultura extremamente rica e detalhada, toda tecnologia que há pouquíssimo tempo seria considerada apenas fruto da mente mais criativa e enlouquecida de um autor de ficção científica. Pensar em tudo isso, às vezes dá uma sensação esquisita de pertencimento, de orgulho, mas, ao mesmo tempo, acho que é justamente essa noção que muitas vezes também nos sufoca, que nos desespera. Como conhecemos tão pouco sobre o que nos permite conhecer? É claro que inúmeros estudos cognitivos, biológicos e químicos nos trazem noções físicas de como a mente humana funciona. Nos faz compreender como conexões neurais transmitem comando por todo o nosso corpo e garantem o funcionamento dos nossos órgãos, como diferentes áreas do nosso cérebro são responsáveis por nossas memórias, fala, personalidade, por toda a conexão que nos faz humanos de forma coletiva e, ao mesmo tempo, individual. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Hoje eu quero me distanciar um pouco da generalização e focar mais no individual. Que a nossa individualidade é dividida por uma linha tênue entre o conforto e o desconforto, nós já sabemos. Muitas vezes é um processo calmante, respirar fundo e se esquecer do mundo ao redor. Sentir a mente flutuar para longe, se perder entre o que é real e irreal. Se deixar levar, sabendo que o fio que nos prende à vida se esticará somente até o seu limite e nos puxará de volta quando for o momento certo de voltar. Mas é claro que, infelizmente, esse processo nem sempre é tão fácil. E se o fio pocar? E se ele se desfizer? E se nada mais garantir que essa conexão vai continuar existindo? E se começarmos a acreditar que ela sequer existiu em algum momento? Talvez você já tenha se sentido assim, talvez não. O que eu posso dizer é que eu já me senti inúmeras vezes. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o pânico que essa sensação traz consigo consegue ser até mesmo sufocante. Às vezes as coisas que criamos, mesmo sem termos consciência delas, são feias demais para se encarar. Claro que às vezes também são prazerosas, engraçadas ou só confusas, mas independentemente de sua forma, parecem ser envolventes o suficiente para que não se possa mais voltar. Caralho. Mas é aquilo, né? Nossa mente, ela nos faz ser quem somos. E a consciência da consciência é que nenhuma sombra vai acompanhar a gente pra onde quer que a gente vá. E quer saber? Um foda-se desse tamanho, meu irmão. Se essa praga vai estar com a gente, é melhor aproveitar ela. Por mais esquisito que possa parecer, às vezes é entre os nossos maiores medos que encontramos nossas maiores coragens. E sim, esse papo tá meio coach mesmo, eu peço perdão por isso. Eu acho que eu me empolguei. Mas é que eu não encontrei uma outra forma de falar sobre isso. De trazer a ideia de que nem sempre a sensação de deixar sua mente se perder precisa ser tão ruim. Vou contar pra vocês um exercício que eu tenho feito há alguns anos e que tem me ajudado bastante. Para isso, para esse exercício surpreendente, revolucionário, incrível, maravilhoso, que ninguém nunca pensou antes, você vai precisar de materiais muito difíceis de encontrar: um caderno e uma caneta.
Vocês já ouviram aquele papo antigo de que escrever sobre um pesadelo faz com que seja mais difícil ter ele novamente? Assim, eu duvido que isso seja verdade, mas na época em que eu era criança e tinha pesadelos constantes, eu me apeguei muito a isso. Comecei a anotar todos os meus pesadelos com o máximo de detalhes que eu conseguia me lembrar. Eu ilustrava eles, descrevia, contava da forma que parecia ser mais confortável pra mim. E por muito tempo isso realmente pareceu ajudar, tá? Efeito placebo, não? Que foi como eu comecei a considerar tudo isso à medida que eu fui crescendo. Eu já não acordava mais tão assustada ou tão cansada. Passou a ser uma rotina. Eu acordava, pegava meu caderno e ia escrever o que tinha sonhado. E logo isso não se limitou aos pesadelos, mas também a qualquer sonho que eu tivesse. Era divertido perceber como aquela experiência havia sido tão real, como eu havia sentido cada segundo dela. Colocar ela pra fora em palavras parecia não somente deixá-las mais reais, mas também eternizá-lo, pelo menos de alguma forma. E acho que todo esse processo, ao mesmo tempo que deixou todos esses sonhos mais reais, também deixou eles menos assustadores pra mim. Se voltassem, eu teria um uso pra eles. E sabe, um desses usos foi o exercício da minha criatividade. Minhas anotações já foram e ainda são as bases de muitas histórias que eu escrevi e escrevo. Página após página, sonho após sonho. Eu percebi que exercitar essa criatividade pode ser uma ótima forma de expressar e lidar com os nossos medos. Mesmo dos sonhos mais simples ou mais sem sentido, pode-se tirar uma boa história. Esses tempos, eu pedi no meu Instagram que alguns de vocês me mandassem alguns dos seus sonhos mais loucos que vocês já tiveram e... Caralho, eu ri tanto com um. Eu pedi permissão também, né? Claro, de alguns pra colocá-los num vídeo mais pra frente e, bem, aqui estamos nós. Ou seja, nosso objetivo hoje vai ser contar algumas histórias juntos. Eu já alimentei uma baleia em cima de um andaime. Se isso não fosse bizarro o suficiente, a baleia era bípede, ou seja, ficava em pé pela bifurcação da cauda. Ok. Limpando as palmas das mãos suadas no tecido da calça, Rafael olhou por cima do ombro. Mesmo sob aquela penumbra assustadora, ele tinha certeza de que o seu rosto estava visível o suficiente para que os vigilantes pudessem ver a sua expressão amedrontada. As câmeras tão caras que a diretoria havia espalhado por todos os lados do laboratório não perderiam nem ao menos um segundo dos seus tremores. Estariam eles rindo? Estariam com pena dele? Ou estariam aliviados por não serem os responsáveis pela ala A naquela noite? Ele não tinha certeza. Mas o que quer que estivessem sentindo ou fazendo já não importava mais. A decisão havia sido tomada pelos que ocupavam os cargos mais altos, pessoas com poder demais para que ele pudesse sequer questionar ou negar. Nem ao menos a demissão era uma opção. Não quando já trabalhava ali há tantos anos e já havia feito coisas demais. Visto coisas demais. Não que Rafael fosse contar pra ninguém o que havia presenciado naquele laboratório. Com toda certeza seria internado por psiquiatra se o fizesse ou, no mínimo, ridicularizado. Mas, bem, é claro que eles não correriam esse risco. Se ele tivesse dito não para o trabalho, jogado seu crachá na mesa dos seus chefes e pedido demissão, não seria nem ao menos capaz de soltar os suspiros trêmulos que agora lhe escapavam dos lábios. Não, pensou ele, não há nada que eu possa fazer. E foi por isso que, com as mãos trêmulas e a pele empalidecida, ele tentou sorrir e agradeceu a grande oportunidade. Com toda certeza estaria ali, caminhando sozinho pelas alas mais secretas do laboratório, com seu novo identificador de pessoa autorizada, pronto para conhecer a mais nova incógnita que haviam descoberto e que, com certeza, fritaria o seu cérebro. E ali não estava ele, afinal? Ouvindo seus próprios passos ecoando no chão lustrado de metal e tendo a certeza de que não havia qualquer outra alma humana viva nos 30 metros mais próximo, Rafael segurou um gemido, engolindo em seco. Seus olhos ainda percorriam aquele último corredor, após horas e horas caminhando por todos aqueles corredores sinistros e praticamente iguais. Ele duvidava que seria capaz de encontrar o caminho de volta sem a ajuda do guarda que deveria escoltá-lo daqui a uns 40 minutos. E
mesmo que conseguisse, eles saberiam que não havia feito seu trabalho. Saberiam que havia falhado. E ali, falhar não era uma opção. Não haveria uma segunda chance. Foi por isso que, com muito esforço, Rafael se obrigou a seguir em frente, passo após passo. A respiração presa em sua traqueia, ele seguiu por aquele longo corredor, até alcançar uma extensa porta de metal de quase 5 metros. Sua superfície era tão bem lustrada que Rafael era capaz de ver seu próprio reflexo sem qualquer dificuldade. Aquela era a primeira vez em que se via diante dela, mas nem por um segundo duvidou que estava em frente à porta correta. Ainda que fosse igual a todas as outras portas espalhadas por aquele labirinto de corredores, esta parecia diferente. Ele estava onde precisava estar, e do outro lado, aguardando por ele, estava quem ele deveria conhecer. Ela estava aguardando por ele, Rafael percebeu. Quem quer que fosse, qualquer que fosse a forma que tivesse, ela podia senti-lo da mesma forma que ele a sentia. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto ele tirava o crachá do pescoço e o levava em direção ao leitor digital ao lado da porta. A porta deslizou para o lado, sua superfície brilhando como uma lâmina afiada. Do lado de dentro do cômodo, não havia nada além de escuridão. Não que aquilo realmente importasse. Rafael já tinha seus olhos cerrados com força. Não queria ver aquele rosto. Não queria perder o controle. Ele deu alguns passos à frente, ouvindo a porta atrás de si fechar e as luzes se acenderem, sem que precisasse ligá-la. Lentamente, sentindo suas pernas bambearem, ele começou a erguer seus olhos. Foi doloroso, inquietante. Ele podia sentir sua presença. Sabia que ela estava ali, que ela o aguardava em silêncio, pacientemente, sabendo que ele estava ali para estudá-la, para machucá-la. Mas então, por que não reagia? Por que não se defendia? Por que não tentava escapar? Como poderia observá-lo com tanta paciência, com tanta calma?